Olá pessoal, tudo bom? Vou gravar um vídeo curtinho aqui para vocês para falar do segundo trabalho, tá bom? O trabalho vai ser sobre caminhos mínimos de única origem, tá? Lá no Corme, o nome do capítulo é o capítulo 24, tá? Eu tô olhando, eu tenho a segunda edição, né? Tradução em português, e lá é o capítulo 24, tá? O nome do capítulo é Caminhos Mais Curtos de Única Origem, tá bom? Capítulo 24, certo? Então é sobre esse problema aí que vocês vão fazer o segundo trabalho, tá? Bom, data de entrega. Aquele mesmo esquema, tá? Vai ter código e vai ter relatório. E aí eu vou fazer a entrega fracionada de novo, tá? Então, os códigos vocês têm até 25 de julho para entregar e o relatório vocês têm até 1º de agosto, tá bom? Dessa vez, pessoal, não vou adiar mesmo, tá? Por quê? Por causa do calendário, tá? As aulas terminam dia 31 de julho, que é um sábado. Eu estiquei aqui para dia 1º de agosto, para deixar até domingo, tá? E aí, o próximo semestre vai começar, acho que dia 9, se eu não me engano, de agosto. É muito em cima, eu vou ter uma semana, um pouquinho mais de uma semana para fechar as notas. Então, eu realmente não tenho como adiar o trabalho, tá bom? Então, fique esperto. O prazo é bom, tá? É bem razoável, vocês conseguem fazer, tranquilo, desde que vocês comecem a fazer logo, tá, pessoal? Então, sabe, depois eu não vou poder ajudar vocês, tá bom? Então fica esperto, faz o trabalho, começa a fazer o trabalho logo, tá? Meu, se você fizer o trabalho logo e conseguir entregar antes, meu, você já tirou um peso das tuas costas, né? Agora, para que ficar vivendo perigosamente, né? Ah, vou deixar para fazer na última semana. Aí, meu, pode ser que não dê tempo e eu não vou poder fazer nada, tá, pessoal? Já tô avisando, tá? O prazo que vocês têm é bem confortável, tá? Vocês têm um pouco mais de um mês aqui para a primeira entrega, né? Hoje é dia 23, ó. Então, a primeira entrega é para daqui a um mês, né? E aí o relatório ainda tem uma semana a mais ainda, tá bom? Então, assim, meu, tempo tem, tá bom? E esse trabalho é mais fácil que o primeiro, tá? Eu vou explicar já o que vocês vão fazer, mas realmente, assim, muito mais fácil que o primeiro, tá? Então vamos lá. E vocês podem fazer o trabalho em dupla, tá? Então, mesmo esquema. Pode ser individual, pode ser em dupla, tá bom? Tarefas. Implemente em Java ou em C, C++, os seguintes algoritmos para resolver o problema de caminhos mínimos de única origem. O que é esse problema? Né? O problema do caminho mínimo de única origem é o seguinte: vocês lembram lá no algoritmo que a gente fez do caminho, que era caminho, tipo, para se decidir se existia ou não existia caminho, né, de um vértice S para um vértice T. O que o algoritmo que a gente viu lá fazia? O primeiro algoritmo que a gente viu, né? O que ele fazia? Ele não calculava só, ele não via só se tinha caminho de S para T. Ele pegava o S, que era a origem, né, e ele construiu uma arborescência partindo do S, né, e ele colocava nessa arborescência todos os vértices que ele conseguia alcançar a partir de S. Tá? Então ele estava meio que construindo caminhos de uma única origem, né, para todos os vértices que eram alcançáveis a partir dessa origem, tá bom? E só que lá a gente queria um caminho qualquer, né? Aqui a gente quer um caminho mínimo, tá? E o que é esse caminho mínimo, tá? Agora a gente vai associar a cada arco do digrafo um peso, tá? Ou custo. Você pode chamar de peso ou de custo, você que escolhe, tá bom? É um número, tá? Que a gente vai associar a cada arco. E aí o custo do caminho ou o peso do caminho vai ser a soma desses, vou chamar de custo agora, vai ser a soma dos custos dos arcos que estão naquele caminho, tá? Ou seja, quando a gente fala de caminho mínimo, a gente não quer o caminho que tem o menor número de arcos, né? Porque às vezes tem um caminho, é igual quando você usa um software desses aí, tipo Waze, Google Maps da vida. Pode ser que tenha um caminho lá que você pega duas ruas só, né? Só que é um caminho que vai demorar uma hora. Tem um outro caminho que você pega cinco ruas, mas ele tipo dura 40 minutos. Então você vai preferir o caminho que dura 40 minutos, porque o que você quer minimizar é o tempo, não é o número de ruas que você vai passar, né? Então aqui pra gente é como se o
o número associado ao arco, ele tá falando, tipo, quanto tempo eu vou demorar para andar naquele arco, né? E aí, no final das contas, eu quero minimizar o tempo total que eu vou gastar para andar nesse caminho aí, tá bom? Então é isso. Aí, então, o problema dos caminhos mais curtos de única origem é assim, então eu vou te passar uma origem, né, S, e aí você vai encontrar, é como se você estivesse construindo, entre aspas, tá, uma arborescência, só que agora você vai de todos os vértices atingíveis a partir do S, só que agora você não está mais querendo. Eu não vou falar da arborescência, porque tipo, os algoritmos aí não. Nem todos eles vão construir essa arborescência. Né? Esse algoritmo do Dijkstra aqui, ele até tem uma estrutura que seria fácil de você é, é, construir essa arborescência. Se bem que eu acho que o Bellman Ford também, viu, cara? O Bellman Ford também. Bom, enfim, assim, mas é que o algoritmo não constrói isso explicitamente, tá? Então, por isso que eu estava falando entre aspas, a arborescência, né? Mas enfim, tá? Se você fosse construir essa arborescência aí, você estaria preocupado em colocar o caminho mínimo aí, tá? Então você fala, o pai do cara lá na arborescência, né, que define, tipo, quando você fala, eu tenho um vértice V aqui, né? Aí você quer encontrar o caminho do V até o S, que é a origem. Aí você vai subindo pelos pais lá na arborescência, certo? Isso seria o caminho mínimo, tá? Então essa arborescência aí, ela seria do caminho mínimo, tá? Da origem para todos os vértices atingíveis a partir de S. Beleza? Então tá bom. É, aí vocês vão implementar três algoritmos diferentes para resolver esse problema. Um é o Bellman-Ford, tá? O Bellman-Ford, pessoal, é um algoritmo extremamente simples de implementar, tá bom? Ele está aqui no meu livro, ele está na seção 24.1, né? É um algoritmo que, assim, a parte que realmente faz alguma coisa do algoritmo é descrita em 4 linhas, tá? Então, assim, o algoritmo é muito simples de implementar, tá? É claro que dessas 4 linhas ele faz chamadas de outras funções ali, então, sabe, aumenta aí o número de linhas. Mas, tipo, meu, são funções extremamente simples, tá? Então, simples de entender, simples de implementar, coisa de 3, 4 linhas, tá? Então, assim, é um algoritmo que você senta ali, meu, e vai estourando, meia hora você implementa, tá bom? Então, isso, sei lá, tô chutando pra cima, tá? Se você, de repente ali tiver, se você for rápido para programar, você programa isso aqui em 10 minutos, tá? Então, assim, implementar o Bellman Ford, eu tô pondo meia hora, porque, sabe, para você pensar direitinho, qual a estrutura de dados que eu vou usar para representar o grafo, o de grafo, né? Vai ser lista de adjacência e não matriz de adjacência. Tá, sabe? Só para você pensar nesses detalhes, você acaba gastando um tempinho, mas a hora que você realmente começar a codificar o algoritmo mesmo, você vai ver que é 10 minutos, tá? Então, assim, é muito fácil de implementar o Bellman Ford, tá? Eu não vou passar para vocês aqui o pseudocódigo, tá? Então, assim, quem tiver acesso ao livro, pega lá do livro, capítulo 24. Quem não tiver, dá uma olhada aí, pode pesquisar na internet por pseudocódigo, tá, pessoal? Não é para pegar a implementação, tá bom? É o mesmo esquema do primeiro trabalho, tá? Então, se você pegar uma implementação pronta desses algoritmos na internet, depois eu descobrir isso, né, tiver fortes indícios disso, aí vocês vão tirar 0 no trabalho, tá bom? Então, enfim, e como eu tô falando para vocês, tá? É fácil de fazer, meu. Então, sabe, a pessoa sabe programar minimamente, basta, né, se esforçar um pouquinho aí para ler um pseudocódigo e implementar, fazer a tua implementação do pseudocódigo, tá bom? Então, quem tiver acesso ao livro, pega do livro. Quem não tiver, pega da internet, tá bom? Esses são algoritmos bem conhecidos, tá? Então, Bellman Ford, tá? Eu prefiro que, meu, faça um esforço para ver se você consegue acesso ao livro, tá bom? Porque eu recomendo que vocês leiam também o livro, né? Agora, se você não tiver acesso ao livro, mesmo assim, na internet, quando você for encontrar isso aí, você vai ler também alguma coisa explicando o algoritmo, tá bom? A gente vai ver esses algoritmos em aula,
tá? Então esse trabalho que vocês vão fazer agora, ele é complementar ao que a gente vai ver até o final aí do semestre, tá? Só que nas aulas eu vou explicar o algoritmo, a parte teórica, né? E esse trabalho é a parte prática. Vocês vão implementar os algoritmos e vão testar eles com instâncias lá e vão ver na prática, vão comparar na prática o desempenho desses algoritmos nas instâncias que vocês vão gerar, tá bom? Então são coisas complementares aí. Só que assim, o ideal é que você comece a fazer o trabalho quanto antes, né? Então se você começar a fazer o trabalho agora já, eu não vou ter explicado esses algoritmos ainda na aula. Só que assim, você consegue implementar o algoritmo sem ter tido a aula em que eu vou destrinchar ali tal a explicação do algoritmo, tá? É fácil você ver o pseudocódigo e implementar, mesmo sem entender por que o algoritmo funciona, tá bom? Então vai implementando tal, depois você vai ter a explicação do porquê que aquilo funciona, tá bom? Mas eu recomendo que assim, que se você puder, já vai lendo no livro, tá? Já vai dando uma lida que você mesmo vai entender os algoritmos, mesmo antes de eu explicar. Aí quando eu explicar, você vai entender melhor, você vai saborear melhor cada detalhe do algoritmo e tal. Mas se você der uma lida lá, vai te ajudar também a entender o porquê que aquilo funciona e tal. Né? Acho que ler não faz mal a ninguém, né, pessoal? Então leiam lá um pouco sobre o algoritmo, né? Não vai só ver o pseudocódigo e implementar. Leia um pouquinho para você também desenvolver essa habilidade de aprender alguma coisa através da leitura e não só alguém explicando para você, tá bom? Mas até o final do semestre a gente consegue aí falar desses algoritmos. Eu acredito que a gente vai conseguir falar de todos eles. Então, Bellman Ford, que é bem fácil de implementar, que eu falei para vocês. Aí tem uma adaptação do Bellman Ford para DAGs. Tá? Vocês lembram o que é um DAG, né? É um digrafo acíclico. Né? Tá na seção 24.2. Tá? Lá no livro, ele nem fala que é uma adaptação do Bellman Ford para DAG. Ele chama o algoritmo aqui de DAG Shortest Path. Né? Então ele só fala assim que é o caminho mínimo em DAG. Né? Só que se você for ver aqui a ideia do algoritmo, ela é justamente o que acontece no. Como chama? É a mesma ideia que está lá no Bellman Ford, tá bom? Só que tipo, tem um negocinho a mais aqui, porque tipo, ele usa a ordenação topológica, que vocês lembram lá que a ordenação topológica só dá para fazer em DAG, né? Então ele faz essa ordenação topológica, aí ele consegue tipo melhorar o desempenho, aliás, melhorar bastante o desempenho do algoritmo para rodar em DAG. Então o algoritmo só roda em DAGs, tá bom? Então esse aqui é um exemplo, né? Lembra que eu falei para vocês em aula, né? Eu falei, ó, é importante conhecer as estruturas dos grafos, porque tem algoritmo, tem problemas, né? Que para tipos específicos de grafos você consegue algoritmos mais eficientes, né? Para aquele tipo específico de grafo, para resolver, né, aquele problema num tipo específico de grafo. Esse aqui é um exemplo prático, tá? Então pro problema de caminhos mínimos de única origem a gente consegue resolver esse problema, a gente tem um algoritmo mais eficiente quando o grafo de entrada é um DAG, tá bom? Então, beleza. Então, o Bellman Ford para DAG então, também é muito fácil de implementar, da mesma forma. Ou seja, se você já implementou o Bellman Ford para DAG você vai implementar em 5 minutos, tá bom? A única diferença é que vocês vão ver lá quando vocês olharem o código. E aí depois tem o algoritmo de Dijkstra, tá? O algoritmo de Dijkstra. Deixa eu só pedir licença para minha gata aqui para ela sair de cima do livro. Obrigado. O algoritmo de Dijkstra está na seção 24.3 do livro do Cormen. Também é um algoritmo simples, tá, pessoal? Um pouquinho mais sofisticado que o Bellman Ford, assim, né, um pouquinho mais complicadinho o algoritmo, mas ele é bem simples, na verdade, tá? Bem simples mesmo, tá? A diferença é que ele usa uma fila de prioridades, tá? A fila de prioridades é assim, você vai associando um número, você vai para cada objeto, imagina qualquer objeto que você quiser, tá?
você associa um número a esse objeto. E aí você vai colocando aí nessa fila de prioridade. Quando você chamar a função extract_min, né, que está lá no algoritmo, ela tem que extrair quem é o objeto que tem o menor número lá associado a ele, tá bom? Então tem que ser uma estrutura preparada para isso, entendeu? Que você quer sempre ficar eliminando o mínimo de dentro da estrutura, tá? E aí tem várias formas de você implementar isso, tá? Aí eu também não vou exigir de vocês que vocês façam, nossa, a fila de prioridade mais eficiente possível. Só que eu também não quero a fila de prioridade meia boca, né? Que a fila de prioridade meia boca é assim, né? Você joga tudo dentro do vetor lá, aí quando o cara falar que eu quero o mínimo, você percorre lá a lista, pode ser um vetor, uma lista ligada, seja lá o que for. Aí você vai lá e percorre, encontra o mínimo e arranca da estrutura, né? Gastando o tempo linear, né? No tamanho da estrutura. Isso aí seria uma fila de prioridade meia boca, né? Então não é isso que eu quero. Eu quero que vocês implementem isso como um heap, tá? O heap é a estrutura que vocês já viram em AED1, quando vocês fizeram lá o heap sort, né? Então, porque só que lá no heap sort tinha a estrutura que a gente chama de max heap, que é assim, em vez de você chamar o extract min, você chama o extract max, né? Então vocês lembram que lá no heap sort você toda hora você extraía o máximo e jogava na última posição do vetor, né? Aí depois você extraía o máximo, jogava na penúltima, extraía o máximo, jogava na antepenúltima, né? Era assim que o heap sort funciona. Aí aquela mesma ideia do heap que vocês usaram lá no heap sort é a ideia que vocês vão usar para implementar essa fila de prioridade. Só que em vez de vocês implementarem com max heap, vocês vão implementar com min heap, tá bom? Ao longo eu me engasguei aqui. O pior é que eu tô sem água aqui, ó. Eu pensei que eu vou gravar rapidinho, 10 minutos aqui o enunciado do trabalho, mas não é tão rapidinho assim, né? Ao longo das semanas aí, pessoal, eu vou dando dicas com relação a essa fila de prioridades, tá bom? Que eu acho que é a parte um pouquinho mais chata aí de implementar no Dijkstra, tá bom? O Dijkstra é bem simples de implementar. A única coisinha meio chatinha aí é a fila de prioridades, tá bom? E aí, assim, não é para vocês pegarem nenhuma biblioteca do Java, nada disso, tá? O código vocês têm que fazer na raça, tá? Então, porque se for ver lá, o Java deve ter alguma fila de prioridade, alguma coisa lá que já pronta, mas não quero que vocês usem, tá bom? Mas aí eu vou dar algumas dicas para vocês aí ao longo das semanas, tá bom? Mas a ideia geral é essa que eu falei, tá? Um max heap, quer dizer, desculpa, um min heap, né? Beleza. Aí vocês vão testar esses algoritmos aqui nos digrafos que vocês vão gerar, tá bom? E como que vocês vão gerar esses digrafos, né? Então vamos ver aqui, ó. Para gerar digrafos ponderados, né? Lembra que a gente vai associar um custo aí a cada arco, né? Então, para gerar digrafos ponderados de forma aleatória, realize o seguinte procedimento que recebe como parâmetro três inteiros positivos n, p e k, tá bom? O p ele tem que estar entre 0 e 1, tá bom? Maior que 0 e menor que 1, tá? E eu estou colocando aqui positivo pelo seguinte, esse positivo é mais por causa do k, tá? Porque os custos que a gente vai associar aos arcos tem que ser custo não negativo, tá? Porque senão corre o risco do algoritmo lá não funcionar do jeito que tinha que funcionar, tá bom? O Bellman Ford ele tem que lembra que eu falei para vocês que a parte principal do algoritmo tem umas 4 linhas. Acho que falei isso, né? Não lembro se falei ou não falei, mas enfim, a parte principal do Bellman Ford tem umas 4 linhas, mas depois ele tem umas 3 linhas aqui que é só para checar uma certa condição aqui, que ela só ocorre quando o digrafo tem ciclos negativos, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, a gente vai ver isso em aula lá. Mas é porque os algoritmos de caminho mínimo, eles têm problema com custo negativo em arco, tá? Então o Bellman Ford, ele consegue falar para você que, ó, meu, o algoritmo não funcionou porque tinha ciclo negativo no digrafo.
O Dijkstra, ele não consegue nem identificar isso, ele vai patinar e ele nem vai perceber que ele patinou, tá bom? Então ele não vai encontrar a resposta correta e, e aí só que ele não vai identificar isso, tá bom? O Belmont-Ford ainda identifica, ele fala, ó, não consegui, né? Agora, se os custos dos arcos forem não negativos, aí a gente pode rodar esses algoritmos com toda a segurança que vai dar tudo certo, tá bom? Então por isso que eu coloquei isso aqui, frisando que é tudo positivo, esses parâmetros. Beleza, aí como que a gente vai gerar o digrafo, né? Então o digrafo ele vai ter n vértices, tá? Então esse n aqui é o número de vértices do digrafo. Aí, para cada i e j de 1 a n, com i diferente de j, tá? Então você só não vai considerar que i igual a j, mas você vai olhar para todo i de 1 a n e todo j de 1 a n. Aí é como se você estivesse sorteando não, né? Para cada para cada par de vértices, né, do digrafo, aí você vai fazer um sorteio para decidir se você coloca ou não coloca esse arco no digrafo, tá bom? E nesse sorteio você vai tipo colocar o arco no digrafo com probabilidade P, tá bom? Então se por exemplo, se P for 0,5, que significaria 50%, né? Então toda vez que você for sortear lá o arco, né, você vai falar, e o arco IJ, ele vai estar ou não vai estar no digrafo? Aí você teria que fazer um sorteio que te dá a probabilidade igual, né, do arco ser incluído ou não, né, 50%. Né? Agora, se você colocar 0,1, então é tipo 10% de chance do arco estar incluído no digrafo e 90% dele não estar incluído, tá bom? Dá uma pesquisada aí na internet, vê como que faz isso, tá? É bem fácil de fazer, dá uma pesquisadinha aí, tá? Então você quer fazer um sorteio que te devolva sim ou não, com uma probabilidade que você vai definir, tá bom? Do sim, né? Então você fala, eu quero probabilidade 0,3 de ser sim, né? Certo? E aí, quando você for inserir o arco no digrafo, você vai ter que definir um custo também para esse arco, né? E aí o custo você vai sortear um número dentro desse intervalo aqui, ó, de 0 a k, tá bom? Então esse k aqui é um cara positivo, né? Então aí você pode gerar um número, pode ser número inteiro ou pode ser número fracionário, se você quiser, né? Número pode ser você pode definir lá como double no teu código, né? Ou como int, você que sabe, tá? Só que tem que estar dentro desse intervalo aqui, ó, de 0 a k, tá bom? O k é um máximo lá, o custo máximo que você vai definir, tá bom? O ideal, assim, pessoal, não trabalhar com um k muito pequeno e nem com um k imenso, tá bom? Então tenta chutar um valor lá, mais ou menos alto lá, não muito pequeno e nem imenso, tá bom? Porque se tiver um número muito grande aqui, próximo do max int lá, aí quando você for somar um com o outro vai dar overflow, entendeu? Aí você vai ter problema com o teu código, tá? Então não pode ser grande assim a ponto de dar overflow e também não pode ser muito pequeno, senão o algoritmo fica meio sem graça também, né? Os arcos ficam com custo tudo muito parecido, né? Vou falar custo, né? Então chuta um valor alto, mas não tanto, a ponto de dar overflow lá no teu programa. Então você tem que ver que um caminho, né, você pode ver que o número de vértices, você pode pensar assim, tem que para ser seguro, né? Tem que ser o número de vértices dividido, tem que ser o max int, se você for trabalhar com int, né, teria que ser o max int dividido por n, né? Esse seria no talo ali, né? O valor que estaria mais próximo de dar pau, né? Então, algo menor que isso, tá? Beleza. Utilizando este procedimento, a densidade esperada de G é igual a P, tá bom? Então, se você gerou com probabilidade 0,1, então a densidade esperada do digrafo vai ser 0,1, tá? Então, ou seja, lembra que a gente falou dessa história de grafos esparsos ou densos, né? Então, densidade 0,1 significa que ele tem 10% de todos os arcos que ele poderia ter, né? Então você pode trabalhar com densidades menores, aí 0,001, sei lá, você pode testar do jeito que você quiser, né?
para ter enfim, grafos bem esparsos mesmo, e também grafos mais densos. Gere de grafos com tamanhos e densidades diferentes. Por exemplo, N, 10.000, 11.000, 12.000 até 20.000, e P é 0.1, 0.2, 0.3 até 0.9, né? Ó, isso é só um exemplo, tá, pessoal? Não é para você tipo fazer isso aqui, ó. É só um exemplo. Você que vai definir quais são os N's que você vai testar, quais são os P's que você vai testar, tá bom? A escolha dos tamanhos, então é importante, ó, a escolha dos tamanhos e das densidades deve levar em conta o tempo de execução, tá? Então você fala, eu escolhi aqui esse 10.000, eu não sei, lá no teu computador 10.000 pode ser que ele rode em 1 segundo, pode ser que ele rode em 2 horas, entendeu? Então, dependendo do algoritmo, né? Então você não vai querer fazer um teste para demorar 3 dias, né? Você tem que fazer um teste para rodar e terminar logo, né? Até porque você vai fazer vários testes, né? Só que também, além de você levar em conta esse tempo de execução, você tem que levar em conta também a possibilidade de diferenciar o desempenho dos algoritmos na prática, tá? Então, se você bola uma entrada lá de 100 vértices, aí você roda os dois algoritmos e tipo dá a mesma coisa de tempo, porque a instância é tão pequena que, né, os algoritmos lá acabaram ficando parecidos lá no consumo de tempo. Então você vai calibrar isso de acordo com a tua máquina. Você vai rodar e você vai ver, ó, aqui eu estou rodando para esses tamanhos e o que que tá os tempos, como é que estão os tempos, né? Como é que tá comparando os algoritmos, né? Tá dando diferença? Eu estou conseguindo ver a diferença dos dois ou os dois estão ficando muito igual? Se está ficando muito igual, provavelmente você fez instâncias muito pequenas, tá? Se o teste estiver demorando muito, você tem instâncias muito grandes, certo? Então calibra isso aí direitinho, tá? E pensa que assim, pessoal, quando você aumenta a densidade do grafo, você está aumentando o tamanho da entrada, porque o tamanho da entrada é o número de vértices mais o número de arcos. Então, se você fixou N, por exemplo, como 10.000, aí você gera um de grafo com densidade 0.1, o outro como 0.2, o que tem 0.2 ele tem tipo o dobro de arestas do que tinha o 0.1. Então, tipo, é claro que um algoritmo que roda aqui no 0.1, o mesmo algoritmo no 0.2 ele vai ficar mais lento, tá? Mas não é porque o algoritmo apanha quando o de grafo é mais denso. Ele apanha porque você aumentou o tamanho da entrada, tá? Então, até assim, falando, pena que eu não anotei isso, mas o ideal para você fazer ver se a densidade tem alguma importância ou não no teu algoritmo, é você tipo gerar, tipo você fala assim, eu quero ter né, eu quero testar essas densidades aqui. Aí você fala, tá, se eu quero ter um tamanho de entrada mais ou menos de 10.000, né? Então se fosse com densidade 0.1, qual que seria o número de vértices para eu ter mais ou menos 10.000 arestas, ou 10.000 arcos, na verdade, né? Para eu ter mais ou menos 10.000 arcos, você teria que fazer essa conta, entendeu? Você teria que falar, bom, quantos arcos teria um digrafo completo aí para pegar 10%, né, do digrafo completo para dar 10.000? Ele teria que ter quantos vértices, né? Aí, ou seja, a partir da densidade e do número de arcos que você quer ter, você calcula o número de vértices. Porque aí você vai ter, tipo, de grafos de densidades diferentes, com mais ou menos o mesmo número de arcos. Entendeu? Então, acho que esse é o jeito ideal de fazer, tá bom? Pensa nisso aí, tá? Que eu falei. E aí você, tipo, aí você fixou lá o número de arcos 10.000, né? Aí você viu lá para densidades diferentes. Aí você aumenta, quando você aumentar o número de arcos para 11.000, aí você sabe que você está aumentando o tamanho da entrada. Só aqui, né? Só quando aumenta o número de arcos. Não quando aumenta a densidade. Porque você vai, né, fazer esse esquema de sempre vai gerar um número, um de grafo com um número diferente de vértices, né? Só para que fique tipo naquela densidade, né?
certo? Então, quanto mais você vai aumentando a densidade, você vai ter que diminuir o número de vértices para ter aquele mesmo número de arcos e com aquela densidade, certo? Pensa nisso, pessoal, tá? É mais interessante fazer assim, tá bom? Senão vai ficar estranho, você não vai ver, a densidade ela não vai desempenhar nenhum papel aí, né? Você vai tipo tá aumentando o tamanho da entrada quando você aumenta a densidade, isso não é legal, certo? E aí é claro que você tem que testar com tamanhos de entrada diferente para você montar no teu gráfico lá, a gente vê a curva, né? O desempenho do algoritmo, como que, sabe, não importa só você mostrar o valor absoluto, importa você ver o desenho da curva lá no gráfico, né? Então a gente sabe que um algoritmo linear, o gráfico dele teria que ficar uma reta assim subindo, né? Mas tipo em linha reta, né? Com alguma inclinação lá, que a gente não sabe qual é, mas em linha reta. Já um quadrático, ele tem que ter aquele desenho tipo com aquela curva, né? Parecida com a curva quadrática lá, né? Então é isso, a gente quer ver essa curva também, tá? Então por isso que é legal ir aumentando o tamanho da entrada e não vacilar com esse negócio das densidades aqui, tá bom? Do jeito que eu falei para vocês aí. Bom, outra coisa aqui, ó, para gerar DAGs, tá? Aí, nesse procedimento aqui, você considera sempre I menor que J, tá? Então, eu tinha falado aqui, ó, para todo I de 1 a N, todo J de 1 a N, a única coisa que você tinha que olhar aqui é que o I tinha que ser diferente do J, né? Agora, para gerar DAG, você só, tipo, só vai considerar o J, então a partir, você tá, imagina que tem um for lá, né? For do I e o for do J. No for do J, você começa ele a partir do I mais 1, certo? Que aí o I vai ser sempre menor que o J, né? Então você vai ter sempre arco. Lembra que lá quando é DAG você tem uma ordenação topológica, né? E aí nessa ordenação topológica os arcos estão indo sempre da esquerda para a direita, né? Se você gerar desse jeito que eu estou falando, qual que vai ser a ordenação topológica? Eu estou dando uma dica aqui também, estou sendo mãe aqui, né? Porque você nem vai precisar fazer ordenação topológica de grafo. Você já vai saber qual é a ordenação topológica. Qual que vai ser a ordenação topológica? É 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o último vértice, né? Então, porque você só está considerando arcos em que I é menor que J, tá? Então esses arcos vão estar sempre indo do vértice que tem o menor rótulo para um vértice que tem maior rótulo, tá bom? E aí é claro que você vai sortear, né? Então nem todos esses arcos vão estar lá no DAG, mas você só vai sortear dentre os que estão do rótulo do menor para o maior. Então você já sabe que tipo, a ordenação topológica aí é 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o último vértice, tá bom? Então para gerar DAGs você faz isso aí, certo? Então você vai gerar de grafos arbitrários, vamos chamar assim, tá? Esses arbitrários é que assim, pode ser que ele seja um DAG, pode ser que não, tá? E provavelmente não vai ser, que você vai gerar aleatoriamente, muito difícil, quase impossível ele gerar um DAG desse jeito, né? E depois você vai gerar DAGs também, tá? Aí você vai fazer experimentos computacionais para comparar o desempenho dos algoritmos. E esse experimento aí, ele vai estar dividido em duas partes, tá? Na primeira parte, você vai comparar o Bellman-Ford com o Dijkstra, tomando como entrada de grafos arbitrários, tá bom? É aqueles que você gerou ali só considerando I diferente de J, né? Aí você compara, certo? Só o Bellman-Ford com o Dijkstra. Na segunda parte, aí você vai tomar como entrada só os DAGs, tá? Então os DAGs que você gerou, que eram com I menor que J, aí você roda os três algoritmos, tá bom? Então você sabe que, o Bellman-Ford e o Dijkstra, ele funciona em qualquer digrafo. Agora o Bellman-Ford para DAG só funciona em DAG. Por isso que você nem vai testar ele lá na primeira parte dos experimentos, tá bom? Na segunda parte, a gente quer ver a diferença que faz, né? Ó, fiz um algoritmo específico para DAG. Vamos ver agora qual a diferença dele para os outros algoritmos que funcionavam para qualquer digrafo, né? Então você vai ver essa diferença aqui na prática, tá? Então a segunda parte é isso, você vai comparar os três algoritmos tomando apenas DAGs como entrada, beleza?
Aí tem aquela história toda lá, durante a execução dos experimentos, certifique-se de que o seu computador não esteja executando outros processos que possam interferir de forma significativa na medição do tempo do seu código. Tá? Aqui também, pessoal, no caso, ó, vocês podem, se vocês capricharem um pouco aí no trabalho, vocês vão ver que dá para medir o tempo em termos de ciclo de processador que o teu processo gastou. Tá? Então, ou seja, você não vai ter essa influência aqui do, mesmo que rodaram outros processos lá junto, você mede só os ciclos que o teu processo gastou. Dá para fazer isso, tá? Aqui, por que a gente não fez isso no primeiro EP? Porque o primeiro EP ele trabalhava com entrada e saída. O tempo que ele gastava lá lendo arquivo e tal era muito grande. Então, se a gente pegasse só o tempo de ciclo lá, clock de processador, a gente ia perder o tempo que ele ficou esperando lá fazer entrada e saída. Então não era o que a gente queria naquele trabalho. Mas nesse trabalho aqui, vocês podem medir assim. O jeito ideal é medir assim, medindo só clock de processador, tá bom? E aí depois você consegue, tipo, transferir isso para tempo, né? Então depois você vai falar quanto tempo o teu algoritmo gastou, tá bom? Em função aí desse tempo de processamento mesmo, tá? Depois aqui, ó, faça um relatório em formato PDF, incluindo tabelas e gráficos, expondo os resultados dos testes realizados. O relatório deve apresentar, além dos resultados em si, conclusões sobre os resultados obtidos. Informe também as configurações da máquina na qual os experimentos foram realizados, certo? Então, experimento básico lá, né? Você diz com a máquina que você rodou lá, o sistema operacional também, essas coisas, né? E, e aí monta as tabelinhas, os gráficos lá, falando o que vocês testaram e interpreta os resultados, né? Tire conclusões lá do que vocês viram, não só tipo empurra para mim lá os gráficos, né? Ó, tô aí os resultados. Eu quero que vocês tirem conclusões e escrevam as conclusões lá no relatório, tá bom? De novo, tá, pessoal? O relatório é importante. Não vai fazer o relatório de qualquer jeito, que depois vocês vão ter uma decepção lá na hora de ver a nota, tá? Porque eu vou pesar bastante aí o relatório, tá? Então eu quero um relatório bem feito. Fizer um relatório meia boca, pode esperar que a tua nota vai ficar meia boca, tá? Já estou avisando aí com antecedência, tá? Porque o relatório é mais a parte autoral sua aí, tá? Os códigos é fácil de fazer, né? Você vai ler o pseudocódigo e vai implementar. Sabe, não tem ali uma originalidade sua, né? Tal. O relatório aqui, ele tem a ver com o que você pensou aqui para gerar os testes, tal, né? Você que definiu, você que vai pensar, ó, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, né? Ah, esse gráfico ficou bom, esse não ficou, tá? Então eu vou dar bastante importância pro teu relatório, tá bom? Mesmo esquema lá do primeiro trabalho, né? Ó, apenas um aluno deve fazer a submissão, tá? E o nome completo dos dois alunos deve constar no relatório. No caso, quando for código, eu vou até vou colocar isso aqui também, tá? No código você escreve um readme lá .txt, tá? Lá no seu vai estar dentro do teu zip, né? Você vai ter os arquivos .java e você tem um .txt lá com o nome os nomes, né? Dos alunos aí que fizeram, tá bom? Então um aluno só submete, tá? Caso a dupla seja composta por alunos de turma diferente, indique no relatório a turma de cada aluno, tá? Então no relatório e nesse TXT aí que vai estar lá junto dos códigos, beleza? Mesmos esquema lá também do primeiro trabalho, não vai postar lá no nosso grupo do WhatsApp qualquer dúvida lá de qualquer jeito, porque às vezes você já está sugerindo uma solução para os teus colegas, tá? Então faz as perguntas no privado, né, para mim. E aí quando eu achar que aquela dúvida interessa para a turma toda, eu compartilho a resposta lá no grupo, tá bom? Assim vocês não dão spoilers, não é nem spoiler, é dica mesmo, né? Vocês vão dar dica para os colegas de vocês sem querer, né? Dica de sempre lá, evite deixar para fazer a submissão na última hora para que não ocorram problemas no envio, como aconteceu, né? Teve aluno aí que meia-noite
estava me mandando e-mail, me mandando mensagem no WhatsApp falando que não conseguiu submeter o trabalho, né? E vão perder nota, né? Então já estou avisando vocês para não ter esse problema. Não deixa para submeter. Se você tem uma versão que já dá para submeter, submete antes. Aí você ainda vai alterar. Depois que você alterar, você submete a nova versão, mas submete alguma coisa lá. Senão, tipo, fecha lá a submissão e você não submeteu nada e tava com o teu código, o teu relatório pronto, quase pronto. Entendeu? Então vai submetendo alguma coisa. Depois você quer mexer mais, aí você vai atualizando a submissão, né? Por último, caso de plágio, tá? Seja entre colegas ou códigos que vocês eventualmente tiverem pego aí da internet, todos os envolvidos ficarão com zero. Certo, pessoal? É isso. Dúvidas vão me mandando aí. Abraços.